Bom dia, meus amigos. Uma sexta-feira excelente para todos. É um prazer estarmos aqui novamente, mais uma semana, conversando de assuntos que realmente nos trazem alguma evolução espiritual. Estamos nos aproximando da Páscoa e vamos comentar um pouquinho a respeito dela, né? Essa é uma comemoração religiosa que vem desde a época dos judeus, na saída do Egito, né? Os judeus, quando estavam escravizados no Egito por aproximadamente 400 anos, eles ganharam uma liberdade, mas de um modo muito difícil. É claro que tudo que é contado ali é contado de um modo diferente, é colocado algumas alegorias e nós temos que compreender isso, de que tudo que aconteceu ali foi passado de geração para geração, de boca a boca, nada foi por escrito. Eles estavam presos no Egito e tiveram a sua libertação através de 10 pragas, né? Precisamos lembrar que a Páscoa ela só é comemorada devido à última das pragas, né? Que foi a morte dos primogênitos. O anjo do Senhor, segundo diz a tradição, aquela noite, através de uma revelação de Moisés, ele passaria em todas as casas e a casa que não tivesse o sangue de um cordeirinho, né, pintado no umbral da casa, na entrada da casa, esse anjo abateria o primogênito daquela casa. Então, os judeus, sabendo, né, dessa previsão de Moisés, eles imolaram um carneirinho, cada família imolou o seu e colocou a marca de sangue na frente da casa. Assim, esse anjo ele só abateu as casas que não tinham essa marca do sangue do cordeiro. Precisamos entender que após isso, né, os filhos dos egípcios, os primeiros filhos, eles morreram naquela noite. E com isso houve a saída do Egito, onde eles percorreram por um tempo aí o deserto até chegarem numa terra, uma terra prometida. Então esse ato religioso de se comemorar a Páscoa, ele perdura até hoje, né? E na época de Jesus não era diferente. Só que com a chegada de Jesus, ele transformou essa alegoria em algo muito mais sério. E por que é importante isso para nós? Porque através dessa alegoria que Jesus transformou a Páscoa, ele mudou o modo que nós temos que ver essa comemoração. Não só os judeus comemoram a Páscoa, mas também os cristãos que tiveram a sua religião, não é, enraizada no modelo judaico. Então ficou o modelo judaico-cristão. Então as pessoas que comemoram a Páscoa, eles comemoram a Páscoa baseado no que Jesus disse ali na última ceia, né? Persiste em fazer isso em memória de mim. Mas por que Jesus falou isso? Bom, temos que entender o conceito de tudo isso, porque era de costume dos judeus, antes de comemorar essa Páscoa, que Páscoa é o pulo que o anjo dava de uma casa para outra quando avistava a marca do sangue do cordeiro. Então ele pulava de uma casa e ia para outra e avistava a marca e assim ia. Então Páscoa nada mais é do que pular essa casa. E na época que Jesus viveu ali com os discípulos, era de costume deixar um cordeiro dentro de casa por uma semana e quando chegava na sexta-feira de Páscoa, eles abatiam esse cordeiro. Então imagina você com um cordeirinho, que é um animal recém-nascido, sem mácula, ele foi cuidado exatamente para isso, né? É um ser puro que está ali com você e está junto com a sua família, com as suas crianças, com a sua esposa, e você acaba pegando intimidade, amor por aquela criatura, né? Mas quando chega no último dia, reúne-se toda a família e imola-se, ou seja, abate esse cordeiro. Para que eles pudessem sentir qual que era a dificuldade. A dificuldade de ter a companhia de uma pessoa pura consigo e no final ter que perder esse contato. Então, religiosamente falando, Jesus estava dizendo ali naquele momento, junto com os 12, inclusive Judas, de que aquela era a última Páscoa que seria comemorada. Por quê? Porque todo aquele símbolo que chegou até Jesus, ele ia
terminar com a morte do cordeiro enviado por Deus. Então Jesus ele passou um bom tempo ali junto com os discípulos, cerca de 3 anos e meio, fazendo os trabalhos que ele tinha que fazer, permaneceu com eles, com a família deles, permaneceu junto, fazendo as coisas do dia a dia, desde a pesca, trabalho braçal, colhendo, transformando madeiras em móveis, sempre ajudando ali os discípulos nos seus afazeres e ajudando as famílias, até mesmo curando parte de suas famílias. Mas quando chega nesse último dia, nesse último momento, ele sabe que ele será imolado devido ao dia de Páscoa. Então ele comemora aquele último dia. Religiosamente conversando a respeito disso, é que todos os 12 que estavam ali com eles e todos os outros que o acompanhavam, uma multidão que acompanhava Jesus, sentiria falta da presença divina entre eles, da presença do nosso Mestre entre eles. Jesus ele voltaria ao reino espiritual e do mundo espiritual continuaria trabalhando com eles, mas a percepção deles ainda não era capaz de observar Jesus caminhando ali junto com eles. Então Jesus traz esse simbolismo e diz, servindo o pão, fala: essa é a minha carne, ou seja, a carne do cordeiro. Esse é o meu sangue, o sangue do cordeiro. Agora, aonde nós devemos aplicar esse símbolo pascual? Então, quando você passava essa semana com o cordeiro, alguma coisa você sentia por ele, você criava apego, você criava amor por esse cordeiro e você aprendia observando o cordeiro. E no final você ia ficar sem esse mestre, do aprendizado. E Jesus, nessa situação, sabia que um deles ali iria traí-lo, sabia que outros não o amavam de verdade e provavelmente iam balançar até querendo desistir de seguir a ele, mesmo quando ele estivesse no mundo espiritual, E nós vemos que o símbolo da Páscoa é aquele sentimento de que você agora já recebeu tudo que eu tinha que dar para você. O sangue do cordeiro está na sua porta, você está marcado, então o anjo da morte vai pular a sua casa, porque você transformou a sua casa num lugar para o cordeiro. E além do mais, nós podemos observar que quando chegava a Páscoa, as comemorações modificavam as pessoas. Assim como no Natal não modifica o sentimento humano de um para com os outros, a caridade aumenta, o afeto, o carinho, a atenção que nós temos pelos outros aumenta, na Páscoa também nós vemos isso aumentado. Então hoje esse símbolo para nós da Páscoa, assim como foi para Jesus, nada mais é do que marcar a nossa casa com o sangue do Cordeiro, ou seja, com as nossas ações e atitudes que ressignificam as ações e atitudes de Jesus, que trazem um significado grande para nós e para a nossa família, onde mostra que nós estamos colocando em prática, ou seja, persistindo em fazer aquilo em memória do Cristo, ou seja, modificando o nosso interior. Porque nós saímos do nosso Egito espiritual, onde haviam todos os tipos de idolatrias e comemorações, e passamos apenas a comemorar e a exemplificar através do único exemplo que conseguimos, que é do maior mestre que já viveu, que é Jesus, a modificar a nossa vida, a nossa espiritualidade, as nossas ações. Isso é a Páscoa, quando nós modificamos o nosso interior espiritual, a nossa mente, os nossos pensamentos, o anjo da morte, ou seja, a morte carnal, já começa a pular na nossa casa. Porque já não necessitamos mais viver na carne e nem morrer na carne. Porque nós já matamos aquele espírito primitivo e conquistamos um espírito superior. Quando você conquista um espírito superior, a morte já não tem mais sobre você domínio. Então essa é a verdadeira Páscoa. É você lembrar, persistir em fazer em memória do Cristo esse grande sacrifício do Cordeiro, ou seja, você vai perder todos os seus vícios, você vai renovar a sua saúde mental, emocional e espiritual, e assim você vai fazer o grande sacrifício da mudança, para que você possa pular do mundo,
mais material, onde há morte, dor e sofrimento, para o mundo espiritual, onde você já está ressuscitado, elevado. E assim fica o verdadeiro significado da Páscoa para todos nós, olhando de uma visão onde Jesus estava tendo uma visão espiritual e não só religiosa. E nós podemos observar nessa visão do Cristo de que ele deixou esse pensamento para com os discípulos, para que eles pudessem fazer as transformações necessárias neles. E ele disse mais: quando você estiverem achando que não está fazendo o suficiente, faz novamente esse sacrifício, essa comemoração. Então é chegado o momento de se fazer essa renovação para nós, para que nós possamos fazer uma autoavaliação de quem realmente nós somos e se o sangue do Cordeiro está na ombreira de nossas portas. Porque se ele não estiver, nós vamos continuar recebendo a visita do anjo da morte. Ou seja, nós nunca sairemos do ciclo de reencarnações. Então espero que tenha contribuído com um pouquinho desse pensamento, desses conhecimentos, e rogo a Deus, o nosso Criador, que abençoe a todos e que deem a todos mais uma semana de paz, uma semana abençoada, e que semana que vem, numa próxima sexta-feira, se for permitido, estaremos aqui novamente. Que todos recebam o grande abraço de Jesus, o nosso Mestre, e sigam ele, o único exemplo que devemos seguir. Fiquem com Deus.